Estou vendo que o auditório ficou mais cheio na parte da tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Mila Maia, CEO do Instituto Millennium. Um prazer estar aqui com vocês, como mestre de cerimônia. Muito boa a palestra do Tzfany antes daqui, onde a gente falou bastante sobre a questão do indivíduo, quem é você, o que você ama. E, para sair um pouco desse momento de indivíduo, vamos continuar falando sobre o tema, só que agora com um painel um pouco mais cheio. Nosso painel é Empreendedorismo, o motor da sociedade livre. E, como mediadora, eu chamo Vitória Jardim, presidente do IEE. Ricardo Birman, diretor-presidente da urbanizadora Paranoizinho e fundador e conselheiro do Instituto Formação de Líderes de Brasília. Lucas Riedo, CEO da G4 Educação. Henrique Romano, empresário e conselheiro do Instituto Líderes do Amanhã. E Paulo Ebel, fundador e vice-presidente da Cristalina Saneamento. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar agradecendo a Maria e a Marte pelo convite, também ao Giovanni pela excelente organização do evento. Parabéns. Está muito bacana aqui, particularmente... quando eu adentrei no movimento liberal, foi através muito das ideias da Ayn Rand. Então, sou grande fã da autora e uma honra estar aqui hoje. E, como uma boa nerd que sou, já peguei o livro e separei uma frasezinha que eu vou tomar a liberdade de ler, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema do nosso painel. A virtude da produtividade é o reconhecimento do fato de que o trabalho produtivo é o processo pelo qual a mente humana sustenta a sua vida. O processo que liberta o homem da necessidade de ajustar-se ao seu ambiente, como fazem todos os animais, e que lhe dá o poder de ajustar o meio ambiente a si próprio. Então, dito isto, e acho que essa habilidade de moldar o ambiente também tem tudo a ver com o tema do evento, né? Que é o mundo que a gente gostaria de criar. Eu passo a palavra, então, primeiramente, ao Henrique Romano, que está aqui ao meu lado, para que ele faça uma introdução do tema. Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu vou pedir para ficar em pé, eu acho que fica um pouco mais agradável para quem está assistindo, um pouco mais dinâmico. Não sei se o tal ainda está com o passador, mas acho que está aqui. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Já fui brevemente apresentado, mas, de forma geral, eu trabalho com educação básica. Minha família tem 3 gerações, uma escola que tem 3 unidades em Vitória, no Espírito Santo. A gente atende quase 2.000 alunos há 50 anos, então a gente lida diariamente com muitos processos que a gente vê falar sobre a educação brasileira aí no setor privado. Só para contextualizar. Para começar, pessoal, eu faço 3 disclaimers. Primeiro, leia os livros, né? Quem aqui não tem tanto contato com a Ayn Rand ainda, eu sempre recomendo 1 hora de conversa aqui, vir num seminário como esse, só serve para instigar a curiosidade, mas não é capaz de promover a introspecção necessária para o desenvolvimento das competências e capacidades intelectuais que a Ayn Rand fomenta e espera que a gente desenvolva. E atenção às palavras, tem que ter um cuidado muito grande com a escolha das palavras que a gente faz, e por mais que eu possa cometer algum deslize no uso de alguma palavra inapropriada aqui, é muito importante o desenvolvimento da epistemologia objetivista, o cuidado com as palavras que a gente escolhe, não trocar palavras que não têm o sentido mais apropriado possível que a gente quer dar naquele discurso. E por último, não tome as minhas falas como... não tomo como definitivos, eu estou num processo de construção que eu parto delas como verdadeiras hoje, diante de, inclusive, alguns argumentos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu quis contextualizar por que o empreendedorismo é o motor da sociedade livre, nessa fala inicial. Vocês acabaram de ver uma parte dessa pirâmide aqui na palestra do Tal, e ele só não tinha colocado a estética aqui. Essa é a origem dessa pirâmide aqui no livro do Peikoff. Eu gosto muito de hierarquizações, categorizações, porque eu acho que elas são um instrumento importante para o desenvolvimento
da nossa cognição. A gente hierarquizar, categorizar é uma ferramenta, é um mecanismo importante para a gente desenvolver a nossa própria capacidade de entendimento. E a gente vai se focar muito aqui na epistemologia, na ética e na política, nessa fala de hoje. Bem, a natureza do conhecimento, né? Eu quero destacar 2 pontos aqui, pessoal. Peraí. Aí. Indução e dedução. Esses mecanismos, pessoal, indução, o processo mental de partir de fatos particulares e generalizá-los para formar novas ideias, e a dedução, o processo mental de formar conclusões a partir de premissas do abstrato ao concreto. A natureza do que é possível conhecer e como a gente faz para conhecer é o objeto de estudo da epistemologia, e ele vai conduzir para a nossa análise de uma afirmação como essa, que está, inclusive, no livro que foi presenteado hoje para todos nós aqui. Psicologicamente, a escolha de pensar ou não é uma escolha de focalizar ou não. Existencialmente, a escolha de focalizar ou não é a escolha de ser consciente ou não. E metafisicamente, a escolha de ser consciente ou não é a escolha de vida ou morte. Então, pessoal, Ayn Rand usa argumentos como esse para demonstrar a importância da escolha deliberada do uso da razão em detrimento do que ela chama de drift, que é o pensamento devaneado, o pensamento não intencional. E aí, continuando, significa um compromisso com o princípio de que todas as nossas convicções, valores, objetivos, desejos e ações devem ser baseados e derivados, escolhidos e validados por um processo de pensamento tão preciso, escrupuloso e dirigido por uma aplicação implacável, rígida da lógica, quanto a nossa mais completa capacidade puder permitir. E quando a gente fala de lógica e de capacidade, eu destaco esse ponto. É fundamental para a gente falar de empreendedorismo o desenvolvimento da faculdade da razão. Por que faculdade? Porque está associada literalmente à escolha de um potencial que a gente tem de pensar, que não é o estado natural. É muito comum críticas comportamentais ao pensamento da Ayn Rand, ou mesmo de outros autores, essa crítica de, mas o ser humano não é racional, olha o tanto de besteira que o ser humano faz toda hora. A proposta da Ayn Rand não é essa. A proposta é de que a gente deve, sim, a forma correta de agir é usar a razão para tomar decisões e compreender a realidade. Então, esse desenvolvimento da faculdade da razão é fundamental a partir de um processo que deve ser treinado. Eu estava percebendo aqui na palestra do Tal, em determinado momento, ele foi muito rápido e fundo em elementos bem complexos, pelo menos no meu entendimento. Tem um tempo que eu gosto de estudar isso, mas é como se a gente estivesse chamando as pessoas para uma corrida em que elas ainda não estão prontas, elas não são tão acostumadas a correr. Quanto mais você desenvolve a sua faculdade da razão, mais é possível a gente ter um mecanismo mais poderoso de tomar decisão diante da realidade. E isso é fundamental quando a gente fala de empreendedorismo. A gente está com um tempo um pouco corrido aqui, e aí essa afirmação aqui eu acho brilhante. Eu peguei até de um artigo que estava do Objetivismo no Brasil. Uma construção intelectual ela é válida caso seja construída com base em observações da realidade, não possua contradições internas, não contradiga algum conhecimento anterior, e caso contradiga, um dos dois conhecimentos tem que necessariamente estar errado, e não seja contradita pelos dados fornecidos pelos seus sentidos. Isso é válido para qualquer ciência, para qualquer conhecimento, que a gente categoriza, lembra que eu falei das hierarquias e categorizações, em física, estética, etc. E aí eu vou adiantar um pouquinho a questão da ética, por causa do nosso tempo, e vou chegar no campo da política. A Ayn Rand ela indica que o sistema ideal, diante disso que está exposto aqui anteriormente, o sistema de organização político-econômica é o capitalismo. E aí, a gente tem que falar sobre a natureza do capitalismo, porque eu costumo dizer que é como se o peixe não fosse capaz de entender e visualizar o oceano. Ou mesmo, pessoal, hoje é muito comum a gente ter empresas inteiras, grandes conglomerados, que são conduzidas por capitalistas que não gostam e nem entendem do capitalismo. Isso é um grande risco para o desenvolvimento humano e para o progresso da nossa sociedade. E para o progresso individual, obviamente. E o que são os conceitos fundamentais que a gente tem que trazer no capitalismo? Muitos deles já foram citados hoje aqui. Primeiro, o conceito de valor. O Tal falou, eu não vou repetir, o Tal acabou de falar sobre isso. A justiça, cada um que é devido. O Tal também citou isso. E, lembrando sempre, hoje a sanção da vítima é usada como, que a gente vê isso muito claro na Revolta de Atlas, ela é um mecanismo de opressão das pessoas
psicologicamente. Aquela frase das flores, né? Se você ensinar para alguém que é errado olhar para as flores, e toda vez que ele olhar para as flores, você vai ter o controle sobre eles. Por último, a produção. O reconhecimento do fato, pessoal, de que o trabalho produtivo é o processo pelo qual a mente humana sustenta a sua vida. O processo que liberta o homem da necessidade de ajustar-se ao meio, como fazem todos os animais, e dá o poder de ajustar o meio a si próprio. Como é que está meu tempo aí, Vitória? 3 minutos. Boa, então vai dar tempo. E por último, pessoal, uma escolha, viver. Então, a aplicação da razão para o problema da sobrevivência é o que a Ayn Rand define como produção ou trabalho. Então, quando a gente fala de produção, trabalho, muito associado àquela visão latina do tripalium, que é um conceito de dor e sofrimento. Mas, na verdade, a existência humana está associada a potencializar a nossa vida. E o trabalho, a produção, é a maneira como a gente consegue aplicar a nossa razão, a gente deve aplicar a nossa razão para o problema da sobrevivência, para viver a melhor vida que a gente puder. E aí, dois pontos eu trouxe para reflexão. Eu não fiz essa pergunta no começo, pessoal. Quem aqui já leu a Revolta de Atlas? Quem aqui já leu A Nascente? Beleza. Então, essa frase aqui é do discurso do Rourke, né? Ele começa: há milhares de anos, o primeiro homem descobriu como fazer o fogo. Ele provavelmente foi queimado na fogueira que ensinava seus irmãos a acender. E ele vai continuar, a Ayn Rand continua, né? E ela diz, e aí eu trouxe até o Thomas Kuhn aqui como exemplo, não como um exemplo epistemológico, tá? Mas como um exemplo histórico. Os verdadeiros criadores, pessoal, os empreendedores, historicamente, eles sempre sofreram uma grande pressão da sociedade, do status quo. E essa luta, ela é inerente à própria potência que eles trazem para construir. Então, essa característica, pessoal, eu acho que ela é inerente à existência humana, e lutar contra esse, digamos assim, ambiente que oprime o empreendedor não é algo que a gente deve ver como uma coisa oriundo do nosso tempo agora, mas algo que sempre existiu. Claro, com questões políticas temporais. E, por último, eu termino falando sobre a Revolução Anti-Industrial, que é o título de um dos livros da Ayn Rand, que ela aborda. Eu trouxe até uma frase para ilustrar exatamente esses dois alertas que eu quero fazer sobre o capitalismo. Esse primeiro, das críticas que os empreendedores sofrem, e, por último, essa aqui, eu vou ler para vocês. A humanidade não poderia ter expectativas de se manter ilesa depois de décadas expostas à radiação dos resíduos de fissão intelectual, tais como: a razão é impotente para conhecer as coisas como elas são, a realidade é incognoscível, a verdade é aquela que funciona, a mente é uma superstição, a lógica é uma convenção social. E aí o mais importante, as consequentes mutações dessa radiação aqui são aquelas criaturas jovens e disformes que gritam em terror crônico, que nada sabem, os nihilistas, mas que, ao mesmo tempo, ironicamente, paradoxalmente, querem controlar tudo. Mas, como a gente sabe, pessoal, não existem contradições. Chequem as suas premissas, uma delas está errada. Então, eu agradeço aí demais. Tive que fazer uma fala rápida, eu quis condensar um estado mental que tem me feito refletir bastante nos últimos tempos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Henrique, pela fala inicial, super bem condensado. Obrigada por ficar no tempo também. Lucas, como é que é ser o motor da sociedade e o motor de uma área tão importante, ou que deveria ser tão importante para todos nós, que é a educação? Bom, pessoal, primeiro, grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Giovanni, e todo o pessoal do UFL. Antes de falar de educação, Vitória, eu queria contar aqui um pouco de como que a Revolta de Atlas e depois a Ayn Rand mudou minha vida, literalmente. Tá? Eu sou engenheiro civil e eu morei em Belo Horizonte de 2003, dos meus 13 anos ali até os 23. E BH é uma cidade muito fechada, muito tradicional, né? Os círculos de amizade que você tem ali na sua infância, provavelmente é o que você vai ter o resto da vida, todo mundo ali sempre estudou junto e tudo mais. E lá tinha uma crença muito forte naquela época, e ainda tem, de que ou você faz medicina como vestibular, ou você ia para o direito para ser funcionário público, todo o resto era escória ali, até, você vai fazer engenharia, você vai fazer qualquer outra coisa. Era mal visto na época que eu fiz vestibular ali, 2006, 2007.
E eu sabia que eu não queria ser funcionário público e eu sabia que eu não queria ser médico. Mas eu também não sabia que eu queria. Não existia o empreendedorismo, não existia esse glamour ainda, marketing digital, não existia isso ainda, né? Então, eu sempre fui ali, vou fazer engenharia civil, porque eu via grandes construções lá no Discover e tal, mas nunca quis muito ser o engenheiro mesmo. E em 2012, eu fui um dos piores alunos da faculdade, eu simplesmente ia para passar, estudava nas 2, 3 últimas horas antes da prova, e, enfim, estava ali para sair de lá, basicamente. E no final, ali no 8º período, um dia eu estava indo para a aula, e tinha um painel ali, e falando na palestra com Salim Matar, da Localiza. Eu falei, não sei quem é Salim Matar, mas sei quem é a Localiza, deve ser legal escutar esse cara falar. Entrei lá, e lá no meio, um papo super legal, ele falou sobre a revolta de Atlas, e eu já era acostumado a ler, né? E eu comecei a ler no dia seguinte, 2 dias depois, e foi ali que eu comecei a me enxergar ali como... Putz, existe pelo menos mais uma pessoa que pensa como eu, né? Porque não existia uma comunidade de empreendedores. Aí eu falei, opa, tem isso aqui, tem essa autora, tem esses personagens aqui, Hank Herden, e John Galt, e Danny e tudo mais, assim como tem as outras pessoas ali, os funcionários públicos, os impostores e tudo mais. Então, esse momento foi uma grande virada de chave da minha vida. Eu comecei a de fato, olhar para existem outras coisas. E aí se juntou a um segundo momento, que foi quando o conteúdo passou a vir para as redes sociais, né? No meu caso, o primeiro que eu tive contato foi o Flávio Augusto no Facebook, lá em 2013, 2014, que ele começou a falar sobre empreendedorismo. Na minha cabeça, o empreendedorismo era uma coisa que as pessoas fazem depois que tem muito dinheiro e não tem mais o que fazer, não quer mais ter um emprego, ele abre alguma coisa. E ali eu comecei a ver. Então, essas duas coisas mudaram muito a minha vida, né? E hoje a gente vê a quantidade de valor que é gerado para a sociedade, em todos os alunos que passam pelo G4, né? O G4 é uma escola de educação executiva, então, muito voltado para as empresas médias do Brasil, que a gente chama de Brasil de verdade, né? As empresas ali que faturam de 5 a 500 milhões por ano, então a gente vê muitos negócios totalmente diferentes entre si, pessoas que, na grande maioria das vezes, nem tem muita instrução, acharam um problema ali específico em uma indústria, em um mercado, em uma cidade, resolveram aquele problema, cresceram, depois tem alguns débitos de crescimento, e no momento que essa pessoa que já tem um tamanho, já tem uma vivência de mercado, ela tem contato com outras pessoas, por isso é muito importante eventos como esse, o próprio G4 é um lugar de que as pessoas acabam se conhecendo, a quantidade de novos negócios, a quantidade de empregos gerados, a quantidade de crescimento que acontece no momento que essas pessoas estão juntos é surpreendente. Inclusive, agora acabei de receber uma mensagem de um M&A que aconteceu lá entre 2 alunos nossos. Então, sempre que a gente consegue, dentro de um sistema que já tem uma entropia ali, já tem uma fogueira, já tem alguma coisa acontecendo, jogar algumas novas ideias, jogar algumas contribuições que talvez eles não estejam vendo, um pouquinho do que o Henrique falou sobre o peixe ali no oceano, né? Talvez dar uma perspectiva de fora, o resultado que vem disso é muito grande, né? Então, com certeza, eu concordo, porque, principalmente na minha vida, foi isso que aconteceu. Foi uma visão de fora, de alguma coisa que já existia dentro de mim, que eu não sabia, que fez virar uma chave, que fez eu olhar para realmente, está tudo bem eu não ser funcionário público, está tudo bem eu não ser médico, e existem outros caminhos aqui para frente. Legal. Comigo foi mais ou menos a mesma coisa, ainda o meu primeiro Fórum da Liberdade, evento que o IEE organiza. E é muito legal a gente também ter os nossos mentores intelectuais. O meu está aqui na segunda fileira, hoje, Roberto Rachevski. Ricardo, contigo como é que foi? Qual foi a influência que as ideias da Ayn Rand tiveram na tua vida e como é que isso influencia os teus negócios? Alô? Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado, Maria, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Eu tenho muitos amigos liberais que sempre têm a história de como eles viraram liberal, né? Alguns eram comunistas, aí de repente teve um professor que falou alguma coisa, o cara teve um estalo, ou alguém que leu um livro e tal. E é engraçado porque eu não tive isso. Eu não sabia que dava para você não ser liberal, porque eu cresci sabendo isso. Meu pai sempre me ensinou, me trouxe para esses valores. Sempre foi algo que foi tudo muito lógico, assim. Tudo que eu fui lendo, desde que eu comecei a querer ler, era sempre dentro de uma mesma estrutura coerente.
Então, talvez por isso eu acho mais surpreendente ainda alguém defender uma ideia maluca, né, autoritária, de controle da vida dos outros, assim, acho isso tudo muito maluco. Eu vou tentar aqui, então, para responder a tua pergunta, assim, as ideias da liberdade são parte da definição de quem eu sou, né? Eu me defino como um libertário, eu sou um ávido defensor da liberdade individual, do empreendedorismo, um ávido combatente do autoritarismo e do controle. Estou aprendendo aqui com o Tal como que a gente deve se apresentar, tá, gente? Quem sou eu? A pergunta é difícil. O Lucas sofreu aqui, né? Então a gente aprende. O segundo é mais fácil. Além de libertário, eu acho que parte do que me define hoje, que sou pai de 2 crianças, sou casado com a minha esposa, que eu amo demais, e o valor de família para mim é muito importante. E eu, por causa do meu trabalho, muito por conta da minha família, né? A gente está no mercado imobiliário aí, meu pai há 40 e tantos anos, eu há 20 anos, e a gente tem uma forma de conduzir os negócios que é muito movida por uma paixão pela qualidade, uma paixão e uma obstinação quase, né? Assim, quem conhece o meu pai sabe que um dos adjetivos mais comuns para ele é totalmente louco, é um cara desequilibrado e tal. Aí, quando dá certo, nossa, um visionário. Mas, muitas vezes, a gente toma decisões e vai por certos caminhos que você não consegue colocar numa conta, numa planilha do fluxo de caixa descontado e justificar. Às vezes, assim, cara, tem que fazer isso porque isso é o melhor que a gente pode fazer. E nessa trajetória, e sofrendo muito, né, para implementar coisas que deveriam ser muito simples, né? Então, esse prédio, por exemplo, que nós estamos aqui hoje, e esse teatro, e essa praça, e tudo isso, foi um processo de aprovação de uns 13 a 14 anos de discussão com a prefeitura para fazer um prédio. Assim, não estou dizendo que eu quero fazer uma usina nuclear usando um isótopo nunca antes utilizado, vai colocar a vida de várias pessoas em risco. Não, um prédio que está previsto no zoneamento da cidade, que todo mundo sabe que precisa fazer. A gente quer fazer um prédio. Muito difícil. Qual é a justificativa de um empreendedor ficar colocando energia, dinheiro, tempo, suor, sangue, lágrimas num terreno por 13 anos para poder começar a colocar o primeiro tijolo, cavar a primeira pasada? Aqui, inclusive, quando a gente fez o groundbreaking, né? Groundbreaking é a cerimônia de quando você vai lá e põe uma pá no chão e tira a primeira pasada de terra para começar a escavação. Quando a gente fez o groundbreaking, depois que a gente fez a escavação, tivemos que parar a obra de novo, porque estava faltando uma discussão, e aí isso estica, a obra ficou 1 ano paralisada. Tem várias pessoas aqui que acompanharam esse sofrimento. E lá em Brasília, hoje, eu estou à frente de um empreendimento que a gente fundou, eu e meu pai fundamos juntos lá, que é um empreendimento chamado Cidade Orbitar, e aí toca um pouco nos aspectos malucos e inconsequentes do meu pai, mas é simplesmente o maior empreendimento de desenvolvimento urbano do Brasil hoje. É uma cidade para 150 mil pessoas, no residencial, que vai atender 400 mil pessoas. Enfim, é um novo bairro urbano dentro de Brasília, com todas as discussões interessantes que isso remete, né? Não apenas por estar lá do lado de Mordor, né, como eu chamo Brasília, mas também pelos aspectos urbanísticos, né, que são tão característicos da capital, os brasileiros aqui conhecem bem. E lá também, 14 anos já, mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois daqui, a gente começou lá, então eu estou lá há 14 anos. Isso é muito interessante. Eu fui para Brasília com 27 anos para trabalhar, ficar à frente desse projeto. Eu tenho 40. Eu passei a minha década, dos meus anos 30, tentando aprovar um projeto, pedindo autorização para burocratas deixarem eu fazer algo que está totalmente previsto na legislação, que é uma necessidade muito grande de Brasília. Brasília cresce 70 mil pessoas por ano, e os caras ficam dificultando a oferta habitacional. É uma maluquice. Então, essa trajetória, por isso que eu digo assim, que hoje eu não sei, é inconcebível para mim não ser quase que assim, um lutador, né? Eu pego essa briga para mim, tenho tentado
muito, acho que assim, dedicar cada vez mais do meu tempo a falar com empresários. Eu acho que empresários e empreendedores precisam se conscientizar do protagonismo que eles devem exercer. Os empresários, eles no Brasil não querem exposição, eles não querem estar à frente. E eu pergunto a eles, vocês vão deixar as discussões importantes para quem? Para os intelectuais da academia, para os professores? Vão deixar para quem? Para o governo as decisões importantes? E acho que parte do problema que a gente vive é uma omissão do empresariado. Porque não lê, porque não estuda, porque não se interessa, porque não vai atrás. E acho que a gente precisa... Isso é... De novo, estou só me apresentando, hein, gente? Essa é a definição de quem eu sou. Não, daqui a pouco eu começo o meu tempo. Eu acho, e eu gosto, e eu me sinto realizado quando eu estou, como ontem, eu tive numa palestra para 150 empresários lá de Brasília, de empresas pequenas, falando sobre isso, falando sobre a importância deles assumirem a liderança e de terem orgulho do que eles fazem. Tudo que está sendo discutido no debate lá do Lula e do Bolsonaro, e os outros demais candidatos, tudo que eles estão discutindo e falando que eles vão fazer, tudo que eles estão prometendo fazer, é com dinheiro que a gente gerou. Então, isso é uma coisa assim tão óbvia, mas é uma daquelas coisas que, apesar de muito óbvias, tem que ser ditas o tempo todo. A gente não pode parar de falar isso, porque as pessoas não se dão conta dos heróis que carregam, dos atlas, que carregam o mundo nas costas. Então, assim, valorizar a virtude do empreendedor, valorizar a virtude do empresário é algo que faz parte da minha motivação. E sou super entusiasmado também com o tema do urbanismo, arquitetura. Então, assim, se vocês quiserem, algum dia, ter uma conversa sobre qual é a relação entre urbanismo, liberalismo e economia. Nossa, eu sou o cara, eu amo isso daí. Eu posso ficar falando só sobre isso, é o assunto da minha vida. Então, mas estou aqui para fazer talvez esse chamamento, e acho que o que eu posso falar é isso, convidar a todos a valorizar a figura do empreendedor. É um grande herói. Aqui, no livro da Ayn Rand, o Atlas Shrugged. Aliás, o título em português é muito ruim. Eu demorei muito para entender, porque como eu sabia que o título era A Revolta de Atlas, e em inglês Atlas Shrugged, eu nunca parei para pensar na tradução de Atlas Shrugged. E apenas ano passado que eu me dei conta, shrugged em inglês é dar de ombros, encolher os ombros. O Atlas, que estava carregando o mundo, encolhe os ombros, deixa o mundo cair. E a gente precisa entender, se o Atlas der de ombros, o mundo cai, gente. O mundo cai, acaba. Nós voltamos para o Paleolítico. Então, sou muito entusiasmado com isso e estou aqui para conversar sobre esses temas e contribuir como eu puder. Obrigado. Paulo, tu, além de empreendedor, tivesse também tua passagem no setor público, né? Como é que foi isso? Deu para implementar um pouquinho do mindset liberal? Tu conseguiste influenciar as pessoas à tua volta com as ideias da Ayn Rand e as outras ideias de livre mercado que a gente carrega também? Boa, Vitória, boa tarde. Queria agradecer, em nome de Giovanni, toda a equipe do Ayn Rand, o convite. Feliz de ver o Ayn Rand Conference aqui em São Paulo, um sonho, acho que, de muitas pessoas. Eu conheci a Ayn Rand em 2002, 20 anos, quando eu li o livro A Nascente, depois eu li, na época, chamado Quem é John Galt, e depois A Virtude do Egoísmo. E A Virtude do Egoísmo e o Atlas Shrugged são certamente dois dos livros que mais impactaram a minha vida. Então, eu tive mudança de carreira, tive mudança de cidade, tive mudança de país, e muito influenciada pelas ideias da Ayn Rand. Então, realmente, estar aqui, para mim, é uma realização. E acho que para qualquer pessoa, não tem nada mais forte do que você ter o autoconhecimento, entender seus princípios e valores e perseguir com convicção aquilo que você acredita. É uma mudança muito grande, quando você para de viver para os outros e começa a viver para você, para a sua história, para fazer aquilo que você acredita. Desde pequeno, a gente é criado, muitas vezes, para realizar o sonho dos nossos pais. E muitas vezes ninguém nos pergunta, mas quais são os sonhos de vocês?
E essa é a grande reflexão que eu acho que a Ayn Rand faz, que ela é legítimo, é importante e a sua realização é aquilo que tem de mais valioso na vida. Então é uma mudança muito grande. Você para de viver para contentar redes sociais, contentar os outros, a esposa, os filhos, o marido, seja lá quem for, para buscar aquela que é a sua natureza, a sua essência, a sua própria realização. E isso é muito poderoso, isso é muito forte, isso muda a vida das pessoas quando elas podem ter essa convicção e essa realidade. Isso vale para os negócios, isso vale para a vida pessoal, isso vale para a vida artística e para qualquer outra área de atuação que você tem, inclusive para a área espiritual, para quem acredita na espiritualidade. A Ayn Rand era a questão contra a religião, que é uma coisa coletivista de imposição, mas você individualmente pode ter uma espiritualidade que você queira perseguir. Então até isso é importante você conhecer os princípios objetivistas. E para mim tem uma história muito engraçada. Eu trabalhava em 2009 no Instituto Millennium, está aqui a Mila que lidera o Instituto Millennium, e na época o Atlas Shrugged estava há mais de 10 anos sem edição no Brasil. Ele estava completamente esgotado. Você, sei lá, pagava R$200 para comprar um livro do Atlas Shrugged. E aí, eu conheci uma pessoa, ele tinha os direitos autorais da capa do livro, mas ele não tinha recursos para publicar o livro. Ele falou, pô, vocês não têm interesse em ajudar a publicar? E aí eu fui estudar um pouquinho do que tinha sido feito no passado para viabilizar a publicação do Quem é John Galt. E aí vi que foi um grupo lá do Sul também ajudando, bancaram uma edição para poder publicar e depois distribuir os livros. E aí a gente não queria cometer o mesmo erro de tornar o livro difícil de distribuir, para não ficar sempre nas mesmas pessoas. Eu entrego para meus amigos, para meus parentes e tal. Então o que a gente fez? Conhecendo as regras de mercado, fomos lá, olhamos na época a revista Veja, na contracapa lá tinha os livros mais vendidos do Brasil, quais eram os livros de não ficção mais vendidos do Brasil, qual era a editora que tinha, dos 10 livros, tinha 5 livros entre os top 10. Pô, fomos lá, buscamos essa editora, um grupo de empresários bancou, um valor para poder fazer um lançamento expressivo, marketing, comprar espaço nas livrarias, destaque, e aí lançamos o livro. E desde então o livro é best-seller no Brasil, porque já era best-seller nos Estados Unidos, depois da Bíblia, o livro que mais influenciou a sociedade americana, segundo o Congresso americano. Então era uma questão de mercado, é você ter alguém que é esperto naquilo, que busca o lucro naquilo e que vai fazer o livro ser vendido porque ele tem interesse nisso. Como o Instituto era sem fins lucrativos, nós não teríamos a competência, a capacidade de fazer isso bem feito. Então, até quando você fala em ideias, você tem que ter uma visão de alguém que vai realmente conseguir crescer com aquilo e se desenvolver. E eu acho que as redes sociais permitem isso hoje. Muita gente com boas ideias, que às vezes não tem grande estrutura, não tem um background, não tem família, não tem formação acadêmica, às vezes começa a falar, conecta com a população, aquela pessoa cresce em número de seguidores e com isso ela consegue rentabilizar e se desenvolver de forma independente. Eu acho que isso é muito saudável e muito bom. Então, o que a gente está vendo no Brasil e no mundo é uma reconfiguração de poderes. E isso tem muito a ver com a Ayn Rand, que é você ser contra monopólios, contra oligopólios, e quantas pessoas que usam, muitas vezes, o Estado para obter algum tipo de privilégio, favor, reserva de mercado. E quando a gente fala em empreendedorismo, a ausência de liberdade econômica permite isso. Então, quando você tem um país onde é difícil empreender, é difícil trabalhar, é difícil prosperar, você vai fazer o quê? Muita gente vai buscar o Estado para ter conexões políticas, para ter favores, para ter benefícios fiscais. E isso é péssimo para uma economia, é péssimo para um país. Isso corrói todos os princípios e valores de uma sociedade livre. Então é fundamental a gente conseguir garantir liberdade econômica para que o Estado não use isso e não abuse desse poder para querer prejudicar as pessoas. E quem sai prejudicado são principalmente as pessoas que estão na base da pirâmide, que estão na base. Essas pessoas são que mais sofrem. Elas têm praticamente 50% do custo de um empregado hoje, em vez de ir para o bolso dele, vai para o Estado, para leis sociais, garantias, impostos. Pô, você acha que o trabalhador que ganha um salário mínimo ele não preferia ter o salário dobrado? É óbvio que sim. Pô, se a gente colocar a carga tributária dos produtos da base da pirâmide, é brutal.
O pessoal fala que é 40% muitas vezes, porque faz o cálculo de cima para baixo. Mas se você fizer de baixo para cima, é muito mais. Tudo isso corrói o poder de compra das pessoas na base da pirâmide. Então, o Estado, ele prejudica o rico? Um pouquinho prejudica o rico, mas o rico vai lá, contrata bons advogados, bons contadores, remete dinheiro para fora, faz planejamento tributário, se vira bem na Venezuela, na Argentina, no Brasil, em qualquer lugar. Agora, o pobre, esse sofre demais, demais. Tive em Cuba 2 vezes, tive na Venezuela. Você tem que ir lá ver a realidade dessas pessoas. É um sofrimento brutal. Lá não tem conexão política. Se você pensa diferente do que o Estado quer, você está ralado. Você não trabalha, você não empreende, você não consegue perseguir os seus sonhos. E não tem nada mais que ataque a dignidade humana do que você tirar da pessoa a capacidade de poder produzir, trabalhar e gerar um sustento para a sua família. Um pai de família não conseguir fazer isso de forma legítima, isso é horrível. Então a gente tem que conhecer os princípios e valores da Ayn Rand, pensamento objetivista, para poder justamente trazer para esse debate. Seja na iniciativa privada, seja no terceiro setor, seja no governo, ou seja onde você quiser. Então, no governo, tem muita coisa para fazer. Onde você olha, tem mato alto, tem oportunidade. O que precisa é pessoas com mindset de querer tirar o Estado, reduzir o tamanho, tirar o poder, capacidade de intervenção. Por que você acha que as pessoas querem corromper parlamentares e burocratas? Porque parlamentares e burocratas têm o poder de decidir se você vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Mesmo que você seja incompetente, se você tiver boas conexões, você pode ficar bilionário. O Brasil mostrou isso. Odebrecht, JBS, um monte de gente mamando no Estado. E tem vários que ainda estão e conseguem contratos superfaturados, porque conexões políticas. Um incentivo perverso. Então, em vez do cara ir visitar o cliente na porta da loja, ver se a loja está limpa, se o produto é bom, o cara pega um avião, vai para Brasília, sai para jantar, faz coquetéis para poder se aproximar do poder e, com isso, ter benefícios. Pois não tem sociedade que resista a esse tipo de atitude. Isso é destrutivo, pernicioso, isso acaba com qualquer sociedade. Então, quem quer ver uma sociedade prosperar, uma sociedade livre, tem que ir na fonte. E a fonte é isso, é você ter princípios e valores claros e entender qual que é o moral e o que é o moralmente errado. Está na nossa Constituição, no Brasil, na administração pública, ela deveria ser moral, ela deveria ser eficiente, ela deveria observar a legalidade, ela deveria observar a publicidade. Infelizmente, muitas vezes, a gente tem exatamente o contrário. Então, a gente tem que ter essa percepção, essa consciência e colocar no Congresso pessoas que tenham os mesmos valores que a gente. E aí, sim, a gente vai ver uma mudança expressiva, gradual, em direção a uma sociedade mais livre e próspera. Obrigado. Henrique, o Ricardo mencionou que o empresariado brasileiro se omite. E eu concordo plenamente com ele, mas em contramão aqui temos 4 integrantes de FLs e etc. Como é que tu enxerga isso e como é que vocês trabalham essa ideia do empreendedorismo e as ideias da Rand no ILA, que eu sei que é um grande adepto? A gente acabou criando aí um núcleo no Espírito Santo de entusiastas do objetivismo. A gente já recebeu o Tal lá, o Rachés que vai lá constantemente, o Yaron já teve com a gente lá também, então tem um grupo muito, muito legal. Em relação ao empresário atuar, eu acho que a principal atuação do empresário, inevitavelmente, tem que ser na criação de valor por meio da atividade empreendedora. E é isso aí que realmente faz a diferença. A atuação, vamos dizer assim, ativista, do ponto de vista filosófico e de disseminação de ideias e de convencimento, é muito interessante, eu acho fundamental, mas eu categorizo como secundário quando a pessoa se propõe a ser um empresário. O Hélio Beltrão tem uma analogia que eu acho muito legal a respeito da questão no campo daquela taxonomia que eu desenhei ali, no campo da política, que é o campo futebol. Cada jogador tem o técnico, tem o goleiro. Vocês devem ter visto, o Hélio já falou isso no Fórum da Liberdade algumas vezes. O intelectual ele joga numa posição, o empresário joga em outra posição, o político joga em outra posição e todo mundo compondo um time para tentar fazer o gol, que é construir uma sociedade mais livre. Então, eu acho que eu, de certa forma, como nesse exemplo, eu divido a minha energia tanto no empreendedorismo quanto na iniciativa do Instituto Líderes do Amanhã. A gente
tem um modelo muito parecido com o do IEA e do IFL, e envolve muita disciplina de fazer as atividades, de formar pessoas realmente com uma tropa que a gente chama de elite, de empresários com bases filosóficas sólidas. Nosso objetivo não é formar acadêmicos nem filósofos, nosso objetivo é formar empresários para serem os melhores empresários, quer dizer, para ter as empresas que resolvem os maiores problemas do maior número de pessoas, mas que tenham uma base de valores sólida. E não é simplesmente falar, imposto é roubo, menos Estado. É ter a base de valores para entender a moralidade do capitalismo. Aquela moralidade do capitalismo, como a gente teve aqui no painel anterior, no painel do Roberto, alguém citou isso, a importância do empresário entender a moralidade do capitalismo e não defender de uma forma simplesmente pragmática. Não, eu era socialista, mas eu vi que capitalismo dá mais certo, então agora eu virei capitalista. Isso é praticamente um tropeço que o cara deu no capitalismo, mas quando a gente vai a fundo, entender a moralidade do capitalismo é fundamental, e ninguém melhor do que a Ayn Rand explicou e descreveu de forma lógica e dedutiva por que isso é verdade. Lucas, tá bem, aqui nos ILAs, IEs e IFLs é de se esperar que a gente ensine isso. Lá na G4, de alguma forma, vocês conseguem imputar esses atributos filosóficos, mas que deveriam ser quase inerentes da atividade empresarial nos ensinamentos de vocês? No ensinamento, a gente obviamente cita isso, né, mas eu acho que a grande diferença que a gente está fazendo é dentro da própria empresa. A gente está oficialmente se posicionando ao contrário do que a grande maioria das empresas. Tem até a Karine, que está aqui, ex-aluna nossa, eu vi que ela postou no Instagram aqui. Cadê a Karine Lago? Não? Foi... ela pode confirmar, o nosso auditório, onde a gente dá aula, se chama de Auditório Ayn Rand, e uma das paredes lá tem uma citação do primeiro passo lá, com o primeiro homem sempre foi, até que o Henrique falou aqui um pouquinho dele. Então, assim, a gente como empresa está se posicionando, cara, eu não vou ter aqui comitê disso, eu não vou ter meta de contratação por aquilo, todo mundo aqui está olhando para resultado, a gente quer crescer, a gente quer dinheiro, a gente quer colocar dinheiro no bolso dos acionistas, e a única coisa que a gente promete para você é que, se você estiver no longo prazo com a gente crescer, você também vai colocar muito dinheiro no bolso, você vai virar sócio da empresa, ou se, por qualquer motivo, a gente não for ficar juntos no longo prazo, você vai ter aprendido bastante, você vai ter feito parte do G4, do crescimento que a gente teve e tudo mais. Então, esse posicionamento que a gente começou a fazer, começou a atrair algumas pessoas muito boas de startups que estão muito hypadas no momento, que a gente jamais conseguiria pagar por eles, mas que olham e falam, cara, eu não quero ficar vivendo nesse mundinho de Sofia aqui, tentando mudar o mundo todo dia, cuidando com as palavras que eu falo, eu quero falar de dinheiro, eu quero falar de crescimento, eu quero falar de resultado e quero vir trabalhar com vocês por isso. Então, a gente tem conseguido contratar a gente aí com 30%, 40% a menos de salário do que elas ganhavam em alguma das grandes startups, exatamente por se posicionar, e não é porque a gente não tem respeito, não é porque a gente não tem nada, cara, a gente está claro, pelo posicionamento dos sócios, pelo meu posicionamento, pelo time que a gente conseguiu construir, e desde o começo não ter deixado abertura para que essas coisas fossem mais importantes, né? A gente vê aí, às vezes, até pessoas de conselho de empresas listadas gigantes dos maiores do Brasil falando que o impacto é o novo lucro, né? O impacto é mais importante do que o lucro. Então, assim, para mim é uma loucura isso, pelo menos. Não sei se para todos aqui, mas a partir do momento que a gente conseguiu se posicionar e fazer isso, a gente conseguiu tanto... A Renata, ela fala hoje, Renata Barreto? Ela amanhã, né? Ela fala muito disso, que quando ela começou a se posicionar mais forte, até politicamente, ela ficou com medo de perder clientes, ficou com medo de perder talentos para a empresa dela, mas o que aconteceu foi o contrário. Tanto as pessoas que queriam vir trabalhar com ela já vinham mais alinhadas com aquilo, quanto os clientes passaram a procurá-la também por acreditar naquela visão de mundo que ela tinha. Então, isso tem acontecido com a gente. Por nos posicionarmos contra o status quo, a gente tem atraído bons talentos e a gente tem atraído pessoas que falam essa língua. E não porque a gente é bonzinho, não porque... Cara, é o nosso público é o empresário, é o empreendedor, é o cara que quer dar os próximos passos, e essa pessoa entende um pouco, talvez ela não tenha o background filosófico e de literatura que a gente aqui tem, mas é o que ela pensa, é o que ela vive no dia a dia. Então, a partir do momento que você se posiciona, você começa a ter esse resultado. Então, a gente não tenta educá-los
nesse ponto, mas o nosso posicionamento acaba atraindo as pessoas que têm mais ou menos esse mindset. Entendeu? Posso complementar? Achei muito interessante o que você falou, Lucas. E assim, a gente estava tendo uma conversa no almoço aqui com algumas pessoas sobre a diferença entre a verdade e a mentira, né? E a verdade, ela é muito mais difícil de ser propagada. Ela exige muito mais força, muito mais energia, né? Então, você defender as coisas que são corretas porque você tem um valor lá por trás, está te segurando naquilo, isso é caro, é custoso. Enquanto que se você vive da mentira, a mentira ela é grátis, né? Você fala o que você quiser. Aí a brincadeira mental que eu fiz lá com o Tal no almoço era assim, vamos fazer um jogo aqui. Cada um de nós pensa um número. Quem pensar o maior número ganha, beleza? Você fala primeiro o seu. Eu preciso ser um cara muito íntegro para perder nesse jogo, né? Eu tenho que te falar com honestidade, porque eu não tenho nada a perder inventando números, você não tem como saber. Então, no dia a dia assim, da nossa vida, eu acho que a gente e na atividade empresarial é muito isso, porque a atividade empresarial é uma atividade, pelo menos na minha experiência, muito difícil. Todos os dias eu sou extremamente desafiado. Tenho que tomar decisões extremamente difíceis. Tenho problemas que, à primeira vista, sempre parecem insolúveis. Tem questões que, às vezes, eu faço estimativas. Isso aqui, se der a maior cagada de todas, vai atrasar a gente um mês. E eu estava falando com o Paulo sobre isso. Atrasou um ano, porque vem uma maluquice, cai na justiça. A gente agora viveu um episódio de um bandido entrar com um processo contra nós só para criar dificuldade para vender uma facilidade, né? Então ele entra com um processo que ele sabe que na justiça você vai demorar um tempão para resolver, e ele vem no dia seguinte, pede dinheiro para ele desistir. E a gente, para nós, foi muito difícil. Assim, eu quero dizer com honestidade, a gente teve um debate sério sobre o tema. Vamos fazer o quê? Vamos nos render a isso? Quais são os impactos? Quais são as consequências? Ou vamos falar não e vamos fazer um posicionamento, mas isso vai nos custar um enfrentamento mais longo? E falamos não, foi super duro. Ficamos um ano nessa briga. Saiu agora, terça-feira, o julgamento. Finalmente conseguimos 3 instâncias, uma maluquice, mas conseguimos. E acho que vamos colher frutos. Então, não deixa de ser uma decisão racional. Defender a verdade não deixa de ser uma decisão racional. No futuro, acreditamos que vamos ter frutos. Acreditamos que o outro caminho teria prejuízos. Mas é demandante. E quando eu falo de envolver, engajar os empresários, é muito nesse sentido. A gente precisa, para mudar a sociedade, para mudar a regra do jogo, a regra do jogo não é aquela regra que está escrita. A regra do jogo é como as pessoas lá, como o Paulo viu de perto lá em Brasília. A regra da licitação, como ele estava dizendo, publicidade, transparência, isonomia. Tá? Nenhuma licitação no Brasil é assim. Então, a regra é outra. Você tem que saber qual que é essa regra. Para a gente poder começar a falar... Quem vai ter a capacidade de começar a falar não vamos jogar assim, vamos fazer de outro jeito? Eu acho que alguém vai ter que fazer isso, e na minha visão recai sobre pessoas como esses que vocês estão formando lá, e fantástico, acho isso fundamental. E o objetivismo, nesse sentido de verdade, né, de razão, de método racional, ele é interessante por isso. Ele nos dá esse lastro com o concreto. Mais do que nunca, isso é importante. Hoje, as empresas estão sendo assim, dominadas. Gente, as grandes corporações no Brasil e no mundo estão sendo dominadas por uma cultura do subjetivismo, uma cultura do identitarismo. O que importa é a qual grupo você pertence e não quem você é. Isso é uma afronta muito grande. Isso vai gerar problemas muito sérios para nós, para os nossos filhos, sabe? Então, eu acho que é necessário a gente se posicionar e falar, gente, eu estou falando o que você não gosta de ouvir, mas é a verdade. Isso é fundamental. Lembrando que a Ayn Rand escreveu O Retorno ao Primitivo, a Revolução Anti-Industrial, se eu não me engano, nos anos 60. Então, esse caminho ela já está alertando, pois é. Além dos outros livros, obviamente, mas especificamente esse caminho da contracultura e destruir o capitalismo. Só um ponto para complementar aqui, Ricardo. É muito mais fácil, realmente, você entrar no bolo do bonitinho, do que a mídia quer, do que as pessoas são... E a gente sofreu no começo isso, principalmente porque 100% dos nossos fundadores são homens, e hoje a diretoria ali de 13 pessoas, só uma mulher. Então, a gente foi uma vez para Nova York, ali, comemorar 100 mil empregos foram gerados pelos nossos alunos, e tiramos uma foto de 6 sócios, 6 homens, e postamos, e começou não sei o quê. E, cara, todos brancos? A partir do momento que a gente falou... Oi? São todos brancos? Não, tem o Thales, que é... Todos são hétero?
Acho que sim. É absurdo, Acho né? que sim. Não é absurdo? O que tem a ver? São todos atos. Mas, a partir do momento que a gente falou, beleza, somos todos homens, tal, me apresentem pessoas melhores para que sejam sócias, não sei o quê. Cara, morreu. A partir do momento que a gente falou, beleza, essa é a nossa posição. A gente não que a gente vai ver, vai analisar, vamos sim implementar as coisas, tal. A partir desse momento que a gente deu, somos todos homens, beleza, somos os melhores que a gente conseguiu achar e estamos totalmente abertos a qualquer tipo de pessoa que queira, que entregue valor suficiente para que seja sócio. As coisas pararam, nunca mais a gente teve nenhuma asterisco, nenhum veículo de mídia falando sobre isso. Então, eu acho que passar dessa maré da arrebentação, às vezes dá medo, né? Porque a opinião pública, não sei o quê. Inclusive, quando veio o nosso novo head de PR, há 2 meses atrás, começou a acontecer alguma coisa disso. Nossa, a gente tem que se posicionar, que não sei o quê. A gente deu um double down ali, deu um outro all-in, ele ficou meio desesperado e depois ele entendeu. Então, agora já pegou o jeito. Então, acho que você tirar ali, abaixar a guarda, beleza, pessoal, legal o que vocês estão falando, a gente vai ver o que a gente faz, é péssimo, e isso leva a esse cenário que a gente vê cultural nas empresas hoje, que você tão bem falou. Pior ainda é pedir desculpa. Não, saco isso. A primeira entrevista que eu fui dar, quando eu assumi a presidência do IEE, a primeira pergunta que o jornalista fez, nossa, primeira diretoria na história com maioria feminina, né? Aí eu disse para ela, olha, moça, não foi cotas, tá? Não ia jogar 1 ano de diretoria fora para fazer um statement, foi por competência, é um processo, né? Mas, enfim. Ricardo, tu dissesse que o objetivismo nos traz para o concreto, né? Mas eu queria fazer um exercício de imaginação aqui, né? Já que tu gosta de arquitetura e és um libertário, acho que o único libertário que gosta de arquitetura que eu conheço é Patrick Schumacher. E ele, no metaverso, propôs lá o Liberland, que seria quase um Vale de Gaut, né? Fazendo um exercício imaginário. Como que seria o Vale de Gaut na atualidade? Você sabe que o nosso escritório chama Vale de Gaut, né? Como que seria a Liberland de Patrick Schumacher, então? Vitória, ela seria muito parecida com várias cidades que a gente conhece. São cidades que a gente quer tirar férias, quer conhecer. Paris, Barcelona. Por que Copenhague? Por que a gente quer ir para essas cidades? Por que elas nos acolhem? Por que elas nos recebem? Elas se desenvolveram de forma orgânica a partir da interação espontânea entre as pessoas. Então, o urbanismo ele era quase que uma expressão anarquista por 10 mil anos. Era assim que a gente fazia a cidade. Não tinha uma regra. Você quer fazer uma sua casa, você compra o terreno, faz a sua casa, constrói. Você não tinha que falar para alguém qual era o tamanho da casa, o desenho do telhado. Não tem isso. Então, infelizmente, no século XX, o urbanismo foi assim, totalmente sequestrado pelo mindset totalitarista e pelo projeto autoritário. E hoje, basicamente, é uma das grandes exemplos de planejamento central da nossa sociedade é como as cidades são feitas. A minha definição de cidade, inclusive, a cidade é a plataforma onde as pessoas se desenvolvem e realizam seus sonhos. A cidade ocupa 3% da população do planeta, 3% da superfície do planeta e produz 100% da arte, da música, da ciência, da tecnologia, tudo é desenvolvido em cidades a partir das interações entre as pessoas. O potencial humano ele é deslanchado quando o ser humano passa a ser urbano e vive em interação intensa um com o outro. Nessa interação intensa, você não pode querer matar o cara que pensa diferente de você. Você precisa ir encontrar com ele na feira, no mercado e barter, né? E trocar, e fazer troca, e exercer o comércio. Então, a cidade ela é a plataforma de comércio e, por ser a plataforma do comércio, ela é a plataforma onde as pessoas se desenvolvem, crescem, evoluem, né, e efetivamente se tornam humanas, no sentido de se destacar da bestialidade da natureza. Então, eu acho que a cidade, o Vale de Gaut, ele seria uma cidade onde seria urbano, certamente, e seria muito reconhecível para nós, né? Porque a gente tem muitos locais, muitos
muitas experiências no mundo inteiro de espaços que foram construídos sem esse tipo de controle, né? Eu não quero tomar muito tempo, porque estou falando demais aqui. Depois eu entro mais nisso. Fazer uma para ti, então, Paulo, já que tu te escapou do evento ontem, a gente teve sobre liberdade econômica no IE, né? Mas os números são realmente expressivos, o que uma única lei dando mais liberdade aos empreendedores, ou seja, na verdade, tirando um pouco das algemas, né? Tirando um pouco das amarras, conseguiu fazer, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre a lei e o impacto dela a nível nacional, enfim, o que tu souberes nos contar. Vitória, no Vale de Gaute o saneamento é privado, viu? O saneamento é privado? Que bom. Bom, como é que surgiu a Lei da Liberdade Econômica? Durante a transição do governo Temer para o Bolsonaro, eu fiz parte da equipe de governo de transição, a gente resolveu fazer um questionário eletrônico, né, e mandar apócrifos, né, sem citar que era do Ministério da Economia, do governo, para não ter nenhum tipo de vinculação, não dar nenhum tipo de repercussão negativa, ou não, né, depende. E aí resolvemos mandar para várias pessoas, organizações, grupos, entidades, tudo que a gente podia imaginar, com algumas perguntas assim bem objetivas. Qual o maior entrave hoje para a geração de emprego, para a geração de prosperidade e tal? Só possa citar uma lei, alguma coisa. Era uma coisa bem assim, 5, 10 perguntas bem objetivas para as pessoas responderem. A gente recebeu, sei lá, mais de 1.000 contribuições, organizamos e clusterizamos, assim. E aí vimos que, sei lá, 10, 12 coisas dominavam, assim. Um deles era a questão de alvará, licença, autorização. Pô, a gente não se dá conta, mas o nível de intromissão do governo na vida da gente é brutal, é brutal. Pô, urbanismo é um exemplo. Em algumas cidades você não pode ter cozinha americana. Em outras cidades você tem que ter um quarto com tantos metros quadrados. Em outra cozinha o corredor de acesso tem que ter tal metragem. Ô Paulo, e muda, tá? Porque São Paulo antigamente todo mundo tinha que ter estacionamento. Aí agora não pode ter estacionamento mais. Meio que você tem que ficar correndo atrás. É arbitrário, é uma coisa assim totalmente arbitrária, pressão, grupo de interesse, ideologia, um negócio assim brutal. E a gente vai aceitando. Na parte econômica também. Então você tem um direito, que é um direito natural, você de trabalhar. Aí o Estado diz, não, antes de você trabalhar, você tem que pedir autorização para o Estado. Aí vai lá um burocrata e vai dizer, não, você pode trabalhar. Pô, isso é absurdo. Isso é negação dos direitos e liberdades individuais. Isso é uma subversão até o princípio democrático. O pessoal fala democracia. O que é democracia? É o poder que a sociedade tem, que os indivíduos têm, que o poder é soberano, é do povo, né? Então, o povo, ele cede, ele delega um poder ao Estado. Então, aquele poder que o Estado está exercendo é um poder delegado por você. Aí ele inverte como se o poder fosse delegado por ele. Porque é um negócio totalmente absurdo, vai contra, inclusive, o princípio democrático, que o povo é soberano. Então, chega lá e você tem que pedir autorização. Então, a gente começou lá na Lei da Liberdade Econômica uma declaração de direitos de liberdade. Pô, o cara não pode exigir autorização, licença, se você for exercer uma atividade de baixo risco. Porque qual que era o fundamento da burocracia? Não, nós temos que autorizar, porque senão o cara pode construir uma fábrica de fogos de artifício. Não, porque senão ele vai ter uma indústria de farmacêutica e vai contaminar. Então, a gente criou matriz de risco. Atividade de baixo risco não tem justificativa para o Estado autorizar. Então, está fora. Elimina. Não é assim, faz um procedimento automático, rápido. Não. Elimina. É inconstitucional o Estado querer se meter no exercício da atividade econômica de baixo risco. Médio risco. Bom, aí pode fazer um procedimento automático, um procedimento que ele pode exigir um seguro-garantia, uma declaração de responsabilidade. Ok. Alto risco, que é 5% de todas as atividades econômicas exercidas no país. Aí você pode colocar um nível de fiscalização. Então, se a gente aplicar isso em toda a atividade estatal, urbanismo, a parte de vigilância sanitária, bombeiro, tudo tem que ter matriz de risco. É uma decorrência do princípio democrático de que o poder emana do povo. E matriz de risco baseada em dados e evidências, qualifica as atividades. Se for baixo risco, o Estado não se mete. Uma casa unifamiliar de 2 pisos, o Estado tem que dizer que o tamanho da janela. Não pode, é inconstitucional.
baixo risco, não sei o quê. Não tem. Médio risco, nível proporcional e alto risco, aí você até pode aceitar, e mesmo assim usando outras formas, pode ser via autorregulamentação do setor, etc, etc. Então, a gente precisa repensar toda a política pública no Brasil. E o Brasil não fazia, antes da Lei da Liberdade Econômica, uma coisa básica, começou nos Estados Unidos na década de 80, com Reagan, que é a análise de impacto regulatório. Toda vez que o Estado vai fazer uma regulação, uma lei, ele precisa justificar, olha, eu vou interferir com esse objetivo, que isso aqui, o custo-benefício é maior, não sei o que, não sei o que. Aí ele faz, depois de consultar a sociedade. Isso nunca foi feito no Brasil. A gente tem aquela tomada de Três Pinos, que foi criada no governo PT, teoricamente, porque muitas crianças morriam em acidente doméstico por choque. Mas nunca foi mostrado esse dado, nunca foi mostrado o custo dessa mudança e nunca foi feita análise de resultado regulatório para ver se efetivamente baixou. Então, a gente está muito atrasado. E isso interfere na liberdade e interfere no funcionamento do Estado, que não faz nem o básico que ele se propõe, ele não faz. E ele quer intrometer na vida privada. Pô, é demais. Bom, eu poderia ficar horas batendo papo, mas receio que o nosso tempo tenha chegado ao fim. Queria agradecer a cada um de vocês por serem o motor da sociedade livre, né? Exercerem os seus papéis como empreendedores, como cidadãos dentro do poder público, enfim, cada um à sua maneira fazendo a diferença. Se quiserem fazer uma consideração breve, final aí, cada um. Só agradecer o convite de todos vocês aí, parabenizar pelo evento, acho que tanto pelo nível dos palestrantes aqui, quanto pela organização. Acho que quando eu comecei a estudar isso lá em 2010, 2011, eu não imaginava que o liberalismo, que o objetivismo teria essa voz na sociedade, hoje que ainda é baixo, mas é muito maior do que a gente tinha lá. Eu lembro de imaginar coisas que hoje são totalmente superadas, um evento desse, um grupo. Eu sonhava com um grupo de Facebook, na época eu nem sabia que existia, mas não existia naquela época. Então, parabenizar aí, e eu tenho certeza que esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, aí, que vocês vêm fazendo, vai dar grandes resultados para a gente lá na frente, por mais que talvez, às vezes, desanime, né, no meio do caminho, mas no longo prazo eu tenho certeza que essas ações aí geram muitos frutos para a gente lá no futuro. Também queria agradecer ao convite da Maria e parabenizar pelo trabalho do Ayn Rand Center Latin America. Vocês estão bombando, parabéns. Temos muitos planos aí de várias coisas para fazer pelo futuro. Agradecer a todos por terem vindo, por terem nos escutado, e agradecer a presença de vocês aqui, porque eu me sinto, de certa forma, um anfitrião, recebendo vocês, e convidá-los a não deixarem de passar por dentro da barriga da baleia. Vou explicar. A baleia tem um aspecto simbólico importante, né, de ter sido escolhida essa figura para estar ali na praça, uma baleia em tamanho real, e foi assim, intencional que houvesse uma passagem por dentro da barriga da baleia, fazendo referência aí à figura mitológica. Os professores de filosofia sabem bem do que é o passar na barriga do Leviatã e o que significa passar por a experiência de estar na barriga da baleia. A barriga da baleia é efetivamente o caos, é o inferno, e você saindo de lá, às vezes só passando pelo caos, só passando pela barriga do Leviatã é que você se transforma. E essa é uma proposta de chamada de significado, de você atravessa a barriga da baleia e aí se sente renovado para um novo significado, energizado para continuar a sua luta e enfrentar aí essa guerra que nós estamos. Pessoal, quando eu estava chegando aqui, eu pensei assim, nossa, estou entrando no templo do espírito humano do Howard Roark, que é descrito na Nascente. A gente olhar a criação de um auditório como esse, desde um microfone que está aqui até a estrutura. Eu sou engenheiro civil, então eu amo construção e amo tecnologia construtiva. É um verdadeiro símbolo da capacidade humana e do progresso, e me entusiasma muito, me dá muita potência chegar aqui e ver essa estrutura, essas pessoas aqui, tudo isso acontecendo, uma tela maravilhosa dessa, cada detalhe que a gente muitas vezes toma, o americano fala, né, take for granted, a gente é inconsciente disso, e de como a contribuição individual de empreendedores é fundamental para isso acontecer. E aí,
concluindo citando Ayn Rand de novo, a gente luta, sofre, paga, mas vence. Então, obrigado pela presença e obrigado por nos ouvirem aí hoje. Muito obrigado, feliz de estar aqui. Só para contar, quando eu saí do governo, eu queria definir o que eu ia fazer. Eu tinha certeza que eu queria uma atividade privada, eu queria uma atividade com um mercado muito grande, com uma perpetuidade sem limite e extremamente ineficiente. Por isso que eu escolhi o saneamento. O saneamento é um setor muito estatizado no Brasil por 100 anos. 75% dos brasileiros não têm esgoto tratado, 150 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado em pleno 2022. Então, por quê? Estado, Estado, Estado. Ineficiência brutal e o tamanho do mercado é global, sem limite e perpétuo, porque todo mundo vai precisar ir no banheiro por causa da vida. Obrigado pelo convite, um abraço. Obrigada a todos.